Olá, sou Pedro, sou biólogo e trabalho com bioinvasão marinha, mas eu também sou artista. Então, eu estava fazendo um desenho relacionado a World of Warcraft e eu fiquei pensando em algumas coisas, de como o Warcraft está totalmente ligado à nossa discussão sobre crise climática. Então, para contextualizar, para quem não conhece, Warcraft é um universo de jogos, uma série de jogos que gira em torno de algumas guerras entre duas facções principais, que seriam a Horda, a mais legal, e a Aliança. Só que, em sua maioria, essas guerras elas são relacionadas a algum tipo de recurso natural. Então, para contextualizar um pouquinho, a gente tem os Orcs, que são a principal raça da Horda, e eles vieram de um outro planeta chamado Draenor. Só que Draenor era um planeta fértil, e essa sociedade de Orcs ela era organizada em diversos clãs, com diferentes culturas, diferentes religiões, e em algumas delas, a guerra fazia parte da cultura. Então, a guerra fazia parte do dia a dia desses indivíduos, que é algo muito semelhante a como os caçadores-coletores eram no passado. Então eles acabavam guerreando por conta de recursos. Só que certo dia, esses orcs eles foram corrompidos por demônios que estavam atrás de um exército. E isso foi feito através do uso de uma magia, que eles chamam de magia vil, que é a magia verde que a gente vê em ilustrações de Warcraft. Só que o uso desenfreado dessa magia e de mais algumas coisas que aconteceram nesse mundo acabaram destruindo completamente o meio ambiente. E basicamente o mundo estava morrendo. O Draenor estava morrendo. E só sobrou uma única alternativa para a maioria desses orcs, que seria buscar uma nova casa. Então eles basicamente construíram um portal, também utilizando essa magia, porque tem toda uma relação com os demônios, que eu não vou me aprofundar. E através desse portal, eles foram para outro planeta, que a gente conhece como Azeroth, que é o planeta que acontece boa parte da história do Warcraft. Só que chegando lá, esse planeta não era inabitado. Então ele tinha diversas sociedades com diversas organizações sociais, entre elas os humanos, que são a raça principal da Aliança. Agora, os orcs eles são basicamente refugiados climáticos, eles estão com fome, com sede e tudo mais, e eles estão correndo contra o tempo para desenvolver o mínimo de uma sociedade para que eles consigam sobreviver longe de casa. Então, nesse decorrer de desenvolvimento, acontecem diversos atritos com outras sociedades, com outras raças, como por exemplo os humanos, muito também por conta da destruição ambiental que os orcs estavam fazendo para ter esse desenvolvimento muito rápido. Então, eles destruíam muita árvore, destruíam muito ambiente, caçavam muito, e assim por diante. Só que o mundo de Azeroth, apesar dele estar relativamente estável naquele momento, ele também já passou por diversos problemas relacionados ao meio ambiente. Então, por exemplo, no passado, acho que se não me engano 25 mil anos antes da história principal, o mundo ele tinha um único continente gigantesco, algo como a nossa Pangeia. Só que através do uso de uma magia, de uma forma desenfreada e com mais alguns probleminhas, aconteceu um problema, uma catástrofe muito grande, que basicamente destruiu esse grande continente e separou ele em diversos outros, que é o mapa do WoW que a gente tem hoje em dia. E isso foi feito basicamente por um grupo de elfos, então a raça de elfos. Então nesse momento, além dos orcs, Azeroth tem diversas raças com diferentes organizações sociais, com diferentes culturas, como por exemplo, a gente tem os elfos sangrentos, que são descendentes daqueles elfos que causaram a destruição no passado, que eles vivem em uma sociedade muito estável, porém, eles são completamente viciados em magia arcana, que é um tipo de magia que também pode causar problemas ambientais, como aconteceu no passado. Além deles, a gente tem os elfos noturnos, que também são antepassados daqueles elfos do passado, que, talvez por um arrependimento, eles vivem em completa harmonia com a natureza. Só que a sociedade deles também não é perfeita, é uma teocracia, tem diversos problemas com preconceito e com outras coisas. E outra que vale a pena mencionar também são os goblins e, em certo ponto, também os gnomos. Eles são uma raça basicamente de engenheiros, então eles constroem novas tecnologias a partir dos recursos naturais. Só que eles fazem isso de uma forma completamente antiética, completamente sem se importar com o ambiente, principalmente os goblins. Então eles são meio que ultracapitalistas e estão pouco se lixando para qualquer coisa, desde que dê dinheiro. Então eu tava lendo um artigo relacionado a isso, que posso deixar linkado aí, e ele diz que o World of Warcraft, ele sugere que a busca por recursos é inerente à condição humana. Eu, em certo ponto, concordo com isso. É só a gente ver a quantidade de guerras que a gente tem por recurso, principalmente por petróleo, nos Estados Unidos. E isso acaba gerando, além das próprias guerras, da morte e tudo mais, muitos problemas com refugiados, assim como os orcs acabaram se tornando. Muita fome, muita sede, muitos problemas habitacionais e assim por diante. Então, no mundo real, diferente do Warcraft, a gente não tem magia para destruir o nosso planeta, só que a gente tem diferentes tipos de tecnologias e uso de recursos, principalmente para gerar energia, como o petróleo, por exemplo, que são tão prejudiciais quanto. Só que tem uma diferença de que a gente não consegue abrir um portal e ir para um outro planeta, caso o nosso se torne inabitável para os humanos. A lore, a história de Warcraft, ela gira em torno sempre dessa linha cinzenta entre o que é certo e o que é errado, entre quem tá certo e quem tá errado, porque
eles demonstram que, por exemplo, os orcs, eles causaram uma grande destruição, eles foram muito sanguinários, mas ao mesmo tempo eles não tiveram tantas opções. Eles precisavam correr atrás da sua própria sobrevivência. Só que apesar de tudo isso, também tem uma mensagem de que a guerra e a destruição, elas não são inevitáveis. Elas são evitáveis. Acabam ocorrendo por conflito de interesses, principalmente entre os diferentes líderes. Então elas não são inevitáveis justamente porque tem alternativas. Então, por exemplo, os elfos noturnos, apesar de todos os seus problemas, eles vivem em completa harmonia com a natureza. Os Tauren, que são outra raça que parece Minotauro, eles têm uma ligação eles têm uma ligação completa em que eles chamam de Mãe Terra. Então eles usam arquitetura sustentável, eles fazem análise para a obtenção de recursos, como comida, e eles têm a preservação do meio ambiente como uma prioridade para toda a sua sociedade. Então, tanto no universo de Warcraft quanto no mundo real, o problema, ele não tá nesses atritos, ele não tá na busca por recursos, na busca de como alimentar a população, de como desenvolver a tecnologia, mas sim na forma com que isso é feito, quais são as prioridades e a serviço de quem. Então, quando a gente pensa nesse tipo de problema, seja na sociedade fictícia, como Warcraft, seja na nossa sociedade, a gente tem que pensar em como a forma de produção e de organização da sociedade está trabalhando em prol da melhoria de vida da humanidade. E se isso não está sendo feito apenas para alimentar a ganância de poucos em detrimento da saúde de muitos. Então o desenho ficou assim, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.